vai confundir com quero conhecer Jesus. Não, pode deixar. Quando acabar um, tu vem e me fala. É só tu ficar aqui do meu lado. Eu vou olhar pra você e tu vai falar. Tu vai ficar ainda aí no meio do vento? Fica aqui, pode ficar aqui. Fica do outro lado. Ela fica até assim, ó. Fica aí no meio. Aí é melhor porque tem mais retorno também. No meio. Só puxa o cabo aí. Vai me falar, então vou guardar só lá. Eu quero conhecer Jesus ainda depois. Só quero ver você. Boa noite, amada igreja, graça e a paz em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos se colocar de pé. Você pode dar uma linda salva de palmas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória, todo o louvor. Fale com Deus nesta noite, tenho certeza que Ele está aqui neste lugar. Quero dar boa noite a todos que se encontram também em seus lares. Sejam muito bem-vindos. O Deus que está aqui também está aí na sua casa, um Deus que é onipresente, um Deus que está em todos os lugares, e onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali Ele está, amém? Jesus Cristo está aqui em nosso meio, Ele habita em meios louvores. Queridos, nesta noite eu quero declarar minha alegria por ter a igreja de Nova Vida da Freguesia, meu querido pastor Anderson, que daqui a pouco estará ministrando a palavra, e toda a equipe de louvor aqui da igreja de Freguesia. Então nós queremos louvar a Deus, agradecer a Deus pela vida desses queridos irmãos, desta querida igreja, que nos abençoa nesse mês de aniversário, 13 anos em Vila Isabel, e somos presenteados com a vida desses amados irmãos, amém? Vamos orar, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Deus amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus presente, Deus bom, Deus fiel, Deus que quebra todo jugo, Deus que fala, Deus que responde, Deus que habita em meio aos louvores, Deus Emanuel, Deus conosco, Deus de provisão, El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Deus que habita em nós. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus, não há impossíveis para Ti. Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta noite. Precisamos de Ti, meu Pai. Abençoa os que estão em seus lares, necessitando de uma palavra também, da mesma forma que nós aqui. Deus, fala conosco, abençoa, Deus, aqueles que estão se deslocando dos seus lares até aqui, traz em segurança, traz em paz, Deus, e fala conosco, precisamos de Ti, fala em meio aos louvores, em nome de Jesus, amém e amém. Você crê nisso? Dê uma linda salva de palmas a Jesus, glória a Deus.
Será que você pode aplaudir ele nessa noite? Aleluia. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar, e poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, Deus, quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só queremos te ver. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Peça a Ele para se revelar a ti. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Que os anjos vêm, que os fazem se prostrar. Porque é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo. Porque é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar. Porque é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero Pedimos pela tua ver presença, você. Deus. Só quero Deixa-nos ver um pouco ver de ti, você. Pai. Só quero ver você. Olha ele nessa noite. Converse com ele.
sede, Senhor. Temos sede de Ti, Pai. Sinta Ele nessa noite. Sinta Ele te abraçando, te tocando. Ele está aqui. Te exaltamos, Senhor.
encha, Pai. Que o Senhor venha, Pai, a fazer morada em nossos corações, Senhor. Que o Senhor possa manifestar o seu poder, meu Deus. Que o Senhor possa, Pai, derramar da Tua glória sobre as nossas vidas, Pai. Que Tu possas nos santificar, Senhor, através do Teu fogo, Pai. Que o Senhor possa nos purificar, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos usar, Senhor, nesta noite, Pai. Que possamos ouvir a Tua voz, Senhor, que possamos estar sensíveis à presença do Teu Espírito, meu Deus. Senhor, que o Senhor tenha liberdade em nosso meio, Pai. Manifeste Teu poder, Pai, clamamos, Pai, estamos reunidos aqui como em Pentecostes, Pai, clamando pela Tua presença, Senhor. Clamando, Pai, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor manifeste, Pai, a Tua glória, o Teu poder, Senhor. Tenha liberdade em nosso meio, Senhor, em nome de Jesus. Declare Espírito, Espírito mais uma vez. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu navegarei. Aplauda ele nessa noite. Aleluia. Glórias a Deus. O Ministério de Louvor agradece essa riquíssima oportunidade em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir mais forte ainda ao Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória, todo louvor. Amém? Muito bom louvarmos a Deus com nossos amados irmãos da freguesia. Queridos, estamos em família. Estamos em família. Bom, cumprimente o irmão que está ao seu lado, assim de longe, né? Dá um tchau, dê um toque de antebraço, vai ser difícil agora, mas dê um tchau ao seu irmão, à sua irmã, e sempre trazemos nossas saudades também dos amados irmãos que se encontram ainda em seus lares, mas certamente foram e estão sendo abençoados com os cultos online, com os louvores. Eu tenho certeza que hoje é uma noite muito especial, já está sendo uma noite muito especial. Amém, queridos? Em culto a Deus, ainda em culto a Deus, e o culto ele é perene, ele é inesgotável, o culto não cessa, mas dentro da liturgia da nossa igreja, nesse momento de dízimos ofertas, onde adoramos a Deus, cultuamos a Deus com as nossas finanças, eu peço aos amados irmãos, por gentileza, que abram as vossas Bíblias. Eu abri a minha Bíblia aqui. Cadê o mais jovem, o recém-casado, Aloan? Ô, glória! Fui abrir a Bíblia aqui. Agora, Aloan, o que eu vi no meio da minha Bíblia? Aqui, ó, o termo de casamento, o esboço do casamento. Olha só, todo passo a passo do casamento. Um casamento belíssimo. Quero louvar a Deus por tudo que Deus fez naquela tarde, início de noite, de segunda-feira. E eu tenho certeza que essa união que Deus celebrou, que eles celebraram diante de Deus na segunda-feira, certamente alcançará muitas e muitas vidas, cada vez mais e mais. Amém? Glórias a Deus, queridos. Talvez você pergunte, poxa, mas o diácono, o pastor, o missionário, o Aloan, ele já está aqui, casou segunda, já está na igreja. Ele vai viajar na sexta-feira, né, Aloan? Com certeza, é ansioso por essa sexta-feira chegar logo, que eles sairão, já tiveram a sua lua de mel, mas sexta-feira irão viajar, com certeza, com muito, muito lícito e muito recomendável. Queridos, nesse momento de dízimos e ofertas, por gentileza, abram as vossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, 1 Coríntios, capítulo de número 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Versículo de número 27. Interessante porque o capítulo 12 começa a falar dos dons do Espírito Santo e depois começa a falar sobre a unidade da igreja, a igreja como corpo. E no versículo 27 vai trazendo outros dons que a igreja também manifesta em Deus. Olha o que diz o versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos,
Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros. Eu quero frisar sobre esse dom que a igreja precisa manifestar de socorro. Há um dom na Bíblia que a igreja expressa esse dom através do socorrer uns aos outros. Então, quando eu socorro o meu irmão em uma aflição, e trazendo para o contexto de dízimos e ofertas, quando eu socorro financeiramente o irmão, quando a igreja se manifesta socorrendo o irmão de forma financeira, ela está exercendo um dom dado à igreja. Então, queridos, tem pessoas que isso é um dom que a igreja toda tem, ok? Os membros têm, devemos exercer. Mas existem pessoas onde Deus realmente levanta com esse dom realmente manifesto de forma perene, ou seja, contínua, uma pessoa que Deus abençoa financeiramente, onde Deus realmente derrama sobre ela bênçãos financeiras e que ela tem esse coração de socorrer vidas. Deus nos abençoa para que possamos abençoar a outros, ok? E quando eu falo de igreja, e o texto é bem claro, nós somos membros desse corpo, então é esse corpo, a igreja, que manifesta esse socorro, através de vidas individualmente falando, sim, mas também a igreja enquanto organismo, ela socorre vidas. O seu dizimar e o seu ofertar propicia a igreja como corpo de socorrer os membros da sua igreja, amém? O dizimar e ofertar não é apenas para pagar uma luz, eu entendo até que isso aí é algo que não é o essencial, obviamente. O essencial é socorrer vidas, Então, quando você dizima e você oferta, você está propiciando para a sua igreja, enquanto corpo, o socorro aos membros e àqueles que congregam dentro da igreja. Amém, meus amados? Além do dom específico que Deus derrama sobre alguém, a igreja, enquanto corpo, ela necessita se manifestar não apenas com curas, com operação de maravilhas, não apenas com variedade de línguas, mas também socorrendo uns aos outros. Então a igreja tem esse dom. Amém, meus amados? Então que seu dizimar e seu ofertar venha propiciar à igreja esse dom lindo e belo que é socorrer financeiramente irmãos e irmãs que estão passando por dificuldades na área financeira. Amém, queridos? Aí na sua poltrona, atrás dela, tem um envelope de dízimo e de oferta. Separe com calma, que Deus o abençoe ricamente nesta noite. Em teus braços vou me entregar, Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva.
tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. Amém. Esse nome é digno, amém, queridos? Vamos colocar de pé, por gentileza. Estenda seu envelope para os céus. Vamos adorar a Deus. Senhor, Deus amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, meu Pai, nós rendemos graças a Ti. Obrigado porque tudo que temos, tudo que somos vem de Ti. Deus abençoa cada dizimista, ofertante fiel na sua casa, aqueles que estão em seus lares também ofertando, dizimando agora. Deus traz prosperidade em nosso meio, traz prosperidade sobre cada membro desta igreja. Como foi pregado de aqui, Deus, queremos socorrer vidas. É um dom que Tu deste, meu Pai, para a Sua igreja enquanto corpo, e individualmente enquanto membros também. Então abençoa que possamos socorrer uns aos outros. Deus, derrama sobre esse dom sobre a Sua igreja, para que possamos manifestá-lo a tempo e fora de tempo. Deus, que não falte nada em nosso meio. Abençoa, Pai, cada membro deste lugar. Abençoa portas de emprego para o desempregado, meu Pai, cargos melhores, salários melhores. Deus, propicia isso ao Teu povo. Deus, da mesma forma, enquanto esta casa, abençoa esta casa, Deus. Supra as suas necessidades. Deus, esse mês é o mês de aniversário, são 23 anos nesse lugar. Deus, eu oro para que Tu venhas agraciar vidas aqui e que elas possam reconhecer quem é o presenteado, quem é o aniversariante. Meu Pai, nesses 23 anos, nesses 13 anos, Deus, abençoa, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar. Se é o dia de você dizimar, eu estarei aqui à frente, recolhendo o seu dízimo, ofertando, aguardem que os auxiliares diáconos passarão com a cesta. Nós, manda tua chuva nesse lugar, em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. Ô, glória, aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu falei 23 anos aqui, né? Fui longe, né? Meu Deus. Vai estar aí, varão? Então vamos estar também, né? Estaremos todos. 23 anos, não sei como, em que estado, em que condição, mas eu estarei aqui com 23 anos. Talvez, não, talvez não. Com certeza, muito bem de saúde, muito forte, mais magro. Meu Deus, deixa eu profetizar essas bênçãos. As bênçãos de Deus nos alcançam, né? Então a gente vai profetizando e elas vão atrás de nós, chegando até nós. Então que isso ocorra. Amém, queridos irmãos? Sem mais delongas, quero chamar meu querido pastor Anderson Moreno, que a igreja receba com uma calorosa salva de palmas a Cristo Jesus, esse grande amigo que dispensa qualquer apresentação, é membro desta igreja, ou seja, caminhou conosco durante tantos anos. Então, creio que todos já o conheçam. Pastor que tem dirigido com tanto zelo a igreja lá na freguesia, uma igreja que eu estive, acho que 2 meses atrás, né? Menos, então quase 1 mês e meio atrás pregando ali na freguesia. Igreja linda, queridos, um local, uma casa linda com um potencial enorme. Eu já estava
profetizando ali uma piscina em frente, né, para nós termos nossos batismos. Já bota o batismo de Vila Isabel já inserido lá na freguesia. Queridos, assim, um imóvel lindo, uma igreja linda e o mais importante, né, a palavra sendo pregada ali. Então, o pastor, juntamente com a sua esposa, Rosane, e sua filha, Juliana, dirigindo, conduzindo aquela igreja com muito zelo. É um prazer muito grande, uma honra, pastor, nesses 13 anos, o senhor faz parte de uma boa parte desse período aqui em Vila Isabel. É uma honra tê-lo aqui conosco. Amém? Deus te abençoe. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. É sempre redundante, né? Sou sempre redundante quando eu venho aqui, porque aqui é minha casa. Como o pastor bem disse, aqui é o meu lugar de, vamos dizer assim, de nascimento ministerial. Porque antes daqui, quando cheguei em Vila Isabel, a igreja tinha 4 anos, né, de existência. Eu fiquei aqui em Vila Isabel juntamente com a minha família durante 5 anos. 5 anos nós estivemos aqui. E quando eu cheguei aqui, eu já tinha 15 anos de convertido. Mas, até então, eu era o crente domingueiro, que só ia aos domingos à igreja, e quando eu estava com vontade de ir, porque tinha domingo que eu estava cansado e eu não queria ir. Nunca me envolvi com nada na igreja anterior. E quando eu cheguei aqui, eu fui despertado pelo Senhor, por intermédio da vida do nosso pastor, a importância do servir. E isso, para mim, foi maravilhoso. Isso foi despertado em mim, na minha esposa, na minha filha. Ver minha filha hoje tocando aqui e servindo ao Senhor lá na igreja da freguesia nos remete ao nosso início aqui, porque quando chegamos aqui, ninguém tinha ministério. Juliana tinha 10 anos de idade, mas, para a glória do Senhor, nós encontramos um lar espiritual onde nós fomos apacentados, onde nós fomos pastoreados, onde o Senhor usou o nosso pastor para capacitar. E chegou o dia, depois de 5 anos, que aprove a Deus nos enviar para a obra lá na freguesia. Saímos daqui com este propósito e estamos aí, né, nessa caminhada de servir ao Senhor. Então, creio que todos que estão aqui, eu conheço cada rosto que está aqui. Uns chegaram depois da minha saída, mas mesmo assim já os conheço, mas a maioria que está aqui, a grande maioria, é do meu tempo, né? E glórias a Deus por isso, pastor. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor sempre me dá de estar aqui. É muito gratificante rever os irmãos, estar com o Senhor. O Senhor sabe que é sempre muito gratificante para mim, enriquecedor. E sempre que eu venho pregar aqui, que o pastor está aqui, o nervosismo bate. Então, que vocês possam compreender isso, né, e ter misericórdia de mim nesse momento, tá bom? Glórias a Deus. Queridos, sem mais delongas, a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite, para a igreja de Vila Isabel, para aqueles que nos assistem pela internet, tem o seguinte título: Aproveite as oportunidades. Deus nos trouxe aqui para falar de oportunidades que Ele tem para a vida de cada um de nós. Amém? Então, quero te pedir para abrir comigo lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo de número 2. Será o nosso versículo de abertura. Eclesiastes, capítulo 9, versículo de número 2, para que a gente possa dar início a esse momento de ministração da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, bendito, louvado e engrandecido é o teu nome. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite para ouvirmos a Tua palavra, para termos uma direção de Ti para as nossas vidas, para ouvirmos a respeito de oportunidades, Senhor, porque
Estamos em meio a um novo momento e nós queremos, Pai, estarmos preparados para as oportunidades que o Senhor tem para nós. Então, fala aos nossos corações, Senhor. Nos dirige, Senhor. Fala no mais profundo do nosso ser para que nós saiamos daqui capacitados por Ti para colocarmos em prática tudo aquilo que é necessário para não jogarmos nenhuma oportunidade fora, porque o Senhor anseia em nos abençoar. E é isso que nós oramos e já te agradecemos. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, esse texto que nós lemos aqui de Eclesiastes 9, o versículo 2, ele nos mostra que todos nós temos problemas, passamos por problemas na vida. Todos, independentemente de quem sejamos, independentemente de sermos crentes ou não crentes, todos passamos por dias difíceis. Assim como também todos nós, para todos, independentemente de já terem entregue suas vidas para Cristo ou não, o Senhor prepara oportunidades. Como nós lemos aqui, tudo sucede igualmente a todos, ou seja, tanto o dia mau, tanto a aflição, como as oportunidades que o Senhor dá, independentemente da nossa condição. O que vai fazer a diferença com relação a essas oportunidades que Deus dá é como nós vamos nos colocar a despeito dessas oportunidades, como nós vamos reagir a essas oportunidades que o Senhor dá. Se reagimos a esta oportunidade de forma correta, da melhor forma, nós vamos ser bem-sucedidos. Se não reagimos de forma correta, da melhor forma, não seremos bem-sucedidos. Isso é algo natural, é como sucederá na vida de cada um. Mas o que faz uma pessoa ser bem-sucedida? O que faz uma pessoa verdadeiramente aproveitar as oportunidades que o Senhor dá? É reagir a essas oportunidades conforme a vontade e a direção do próprio Deus. Não tem outra forma de sermos bem-sucedidos e aproveitarmos oportunidades do Senhor se não for fazendo a sua vontade, seguindo a sua direção. É isso que Deus nos traz essa noite aqui para ouvir. Estamos entrando num novo ciclo. A igreja de Vila Isabel adentra ao seu 14º ano neste mês. Um novo ciclo para essa igreja. Um novo ciclo para cada um de vocês que aqui congrega. Para cada um de vocês que tem como lar espiritual esta igreja. Estamos entrando num novo ciclo também de vida, porque já estamos desde março enfrentando uma pandemia, e isso faz com que nós venhamos a partir de agora, entrarmos também num novo ciclo de vida. E com este novo ciclo de vida, oportunidades novas o Senhor nos dá. E precisamos aproveitá-las. Então, aproveite. Aproveite da melhor forma. Ouça a direção de Deus para a tua vida e agarre essas oportunidades que o Senhor te dá, porque Ele anseia em te abençoar, Ele anseia em fazer de você aquilo que você deseja, almeja ser, Ele anseia em te dar aquilo que você necessita, que você precisa, mas você e eu precisamos aproveitar estas oportunidades, amém? E a direção de Deus, e esta noite, o Senhor me trouxe aqui para ser mensageiro dEle, para dar algumas direções da parte dEle a respeito dessas oportunidades que Ele está abrindo na vida de cada um, a partir deste novo ciclo que se inicia, amém? Então eu quero falar nesta noite, trazer aos irmãos, à igreja, aqueles que nos assistem, 7 tipos de oportunidades que o Senhor está entregando em nossas mãos a partir de agora. Amém? Então vamos ficar ligados, vamos estar atentos a tudo aquilo que Deus vai falar, para que a gente saia daqui capacitado e aproveitemos as oportunidades da melhor forma e sejamos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós temos, porque o Senhor já tem tudo preparado no mundo espiritual para cada um de nós. Eu sempre falo isso.
Mas para que a gente possa trazer a existência do mundo espiritual para hoje, para as nossas vidas, é preciso que a gente aproveite as oportunidades da melhor forma. Glória a Deus! Então vamos à primeira oportunidade, que é a oportunidade de crescimento espiritual. Nessa nova fase, nesse novo ciclo, o Senhor está dando oportunidade para crescermos espiritualmente, porque isso é a essência. A essência do Evangelho é nós entendermos que nós precisamos crescer. Isso vai fazer toda a diferença. Isso vai fazer com que a gente possa ter do Senhor aquilo que Ele já separou para nós. Então, eu quero te convidar aí comigo lá em Efésios, capítulo 4, versículo de número 13. Efésios, capítulo 4, versículo de número 13. A palavra do Senhor diz assim, Efésios, capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Meus irmãos, o crescimento espiritual, ele é essencial para a nossa vida cristã. Não tem outra forma. Ele é essencial para o nosso verdadeiro relacionamento com Deus, para nós recebermos o melhor de Deus para as nossas vidas. Necessitamos crescer, porque a nossa caminhada na vida cristã, ela se inicia quando a gente entrega as nossas vidas para Cristo, se rende a Ele, confessando a Ele como nosso único e suficiente Salvador. Mas não pode parar aí. Mas não pode parar neste ato. Nós precisamos, a partir deste ato, nos desenvolvermos espiritualmente, crescermos espiritualmente. A nossa vida cristã, ela é um processo onde a cada dia eu preciso crescer um pouco mais. A cada dia eu preciso evoluir. É um processo contínuo. Porque esse processo contínuo é que vai nos levar à nossa salvação. Porque não basta entregarmos as nossas vidas para Cristo e sentarmos num banco ou sentarmos em nossos lares e não fazermos mais nada e deixarmos as nossas vidas como estão. Não. É preciso passar por esse processo contínuo de amadurecimento, de crescimento espiritual. Porque é isso que vai trazer a salvação das nossas almas. Quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, nós precisamos estar preparados espiritualmente para que quando o Senhor voltar, Ele nos enxergue como verdadeiros servos, como verdadeiros filhos de Deus, como aqueles que transcorreram o seu tempo aqui da forma correta, da melhor forma, conforme a sua vontade. Precisamos desse crescimento. Eu quero ler mais um texto, 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. A palavra de Deus diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Diz assim, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Meus irmãos, precisamos crescer. A palavra nos mostra aqui que nós precisamos crescer. E o que vai nos fazer crescer, a forma de nos trazer crescimento, em primeiro lugar, é o conhecimento da palavra de Deus. É aqui como Pedro fala, o leite espiritual. Nós precisamos nos alimentar da forma certa, e não tem alimento mais certo do que a palavra de Deus. Não haverá outro tipo de coisa que possamos nos alimentar que vai nos trazer crescimento espiritual, senão a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso manual de vida. A palavra de Deus é quem nos mostra como nós devemos nos conduzir como filhos de Deus aqui nesta terra. Então, temos que nos alimentar a cada dia mais. Então, aproveite esta oportunidade deste novo ciclo
e mantenha-se no propósito firme de buscar o conhecimento maior da palavra de Deus, porque através de um conhecimento maior da palavra de Deus, nós passamos a conhecer mais e melhor o nosso Deus. E tem outra forma de crescimento também. A palavra é o mais importante, é o principal, mas as experiências com o Senhor nos trazem crescimento. E como é que nós temos experiências com o Senhor? Muitas vezes quando nós passamos por situações não tão boas, por situações difíceis. Porque as situações difíceis nos moldam como filhos de Deus, como servos de Deus, como verdadeiros crentes cristãos, porque é na situação difícil que eu entendo que, apesar do que eu estou passando, eu tenho um Deus todo-poderoso que cuida de mim, que não me desampara e que não vai permitir com que eu desista. É na situação difícil que eu entendo que o poder de Deus está sobre a minha vida e que nada vai parar-me. Produz crescimento. As adversidades, elas produzem crescimento, devem produzir crescimento, mas quando eu passo por dificuldades, por situações contrárias na vida, e eu acho que Deus não está comigo, e eu acho que é besteira eu estar na igreja, é besteira eu estar congregando, é besteira um dia eu ter levantado a minha mão e entrego minha vida para Cristo, verdadeiramente eu ainda não entendi o propósito do Evangelho e eu estou como criança, como recém-nascido que não cresceu. Porque eu estou medindo Deus pelas situações que eu estou enxergando com os meus olhos naturais. E Deus vai muito além do que isso. E nós devemos olhar para essas situações como a forma de Deus nos preparar, nos capacitar, nos fortalecer, colocar os nossos joelhos firmes para continuarmos caminhando. Experiência com Deus vai trazer crescimento. Então, que neste novo ciclo você não perca a oportunidade de crescer. Não olhe para aquilo que você está passando, talvez hoje, de dificuldade, e não olhe para isso como o fim. Olhe para isso como o início de uma nova vida com Deus, que Ele está te preparando, te capacitando, porque Ele tem algo melhor, algo maior para você aqui nesta terra, e além desta terra, o mais importante, Ele está te capacitando para a eternidade ao lado dEle. Precisamos, porque assim a gente fica firme, forte, para continuarmos a nossa caminhada, porque Deus tem tempo para cada um de nós, um tempo certo para cada um de nós. Eclesiastes capítulo 3 diz isso para nós, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Nós temos um tempo aqui nesta terra, e esse tempo, nesse tempo que nós estamos caminhando aqui, nós devemos crescer a cada dia, aproveitando as oportunidades que o Senhor nos dá de crescimento. Então, olhe para a sua adversidade de hoje e entenda que ela vai produzir frutos para a sua vida eterna, que ela vai produzir frutos para que você receba aquilo que o Senhor já preparou para você aqui nesta terra também. Mas você precisa continuar a crescer, acreditando que o Senhor está contigo e que Ele jamais vai te abandonar. Necessitamos disso. Amém, queridos? Glória a Deus. Segunda oportunidade. Eu quero que os irmãos abram comigo lá em Colossenses, capítulo 3, versículo de número 13. Colossenses, capítulo 3, versículo de número 13. A segunda oportunidade que Deus nos ensina nessa noite é a oportunidade de perdoar. A palavra diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Meus irmãos, nesse novo tempo, nesse novo ciclo, nós precisamos aproveitar a oportunidade de perdoar. Como cristãos que somos, como aqueles que decidiram, por vontade própria, servir e seguir a Cristo, nós precisamos ser imitadores de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo nos ensina isso. Ele diz para a igreja de Coríntios: seja meus imitadores como eu sou de Cristo,
Paulo era tão imitador de Cristo, Paulo tinha tanta certeza que ele imitava a Cristo, que ele dizia para aquela igreja o imitar, porque assim estariam imitando a Cristo. E nós precisamos seguir este modelo de Paulo, de sermos imitadores de Cristo, de sermos aqueles que olham para o exemplo de Cristo em tudo aquilo que a Bíblia registra e que está registrado aqui exatamente para nos servir de exemplo. E o Senhor nos ensina, como um dos seus exemplos, a perdoar. E a gente entende, e a gente vê, acima de todas as coisas que, todas as passagens do tempo de ministério de Jesus aqui, o quanto ele perdoou pecados, mas além de, acima de todas essas coisas, o nosso maior exemplo de perdão é a cruz. Porque foi na cruz que ele se entregou para que todos os nossos pecados fossem perdoados, para que nós pudéssemos ter uma nova oportunidade de vida. Então, este é o maior exemplo. Perdão que o Senhor nos deu através da cruz. E eu quero te dizer essa noite, queridos, para que você, nesse novo ciclo de vida, não perca a oportunidade de perdoar. Sabe por quê? Porque o perdão, muitas vezes a gente acha que quando a gente perdoa, a gente está fazendo bem a um outro, quando, na verdade, o perdão é um bem que nós fazemos a nós mesmos, porque o perdão, ele é libertador. Tem muita gente aprisionada por falta de perdão, por falta de liberar perdão, remoendo coisas do passado, situações do passado, coisas que fizeram com ela e que ela não consegue se desprender, não consegue perdoar aquela outra pessoa, e ela vive numa prisão. E ela não libera perdão, por quê? Porque ela acha que isso é um bem que ela estará fazendo a outra e ela não quer fazer aquele bem àquela pessoa que um dia lhe feriu, quando, na verdade, quando nós liberamos perdão, a cela onde nós estamos presos é que é aberta. O perdão é a chave dessa cela de prisão que nós estamos. Então, não percamos, queridos. Não percamos essa oportunidade que o Senhor está nos dando hoje. Ele está falando, talvez, com vidas aqui, que estejam aqui, com vidas que estão assistindo na internet, da importância de a gente se livrar desse peso que muitas vezes estamos carregando por falta de perdão. E quando a gente não perdoa, a gente está deixando de ser um genuíno imitador de Cristo. E quando a gente não perdoa, a gente não está seguindo o exemplo deste Cristo. E nós precisamos seguir este exemplo porque, queridos, quando nós aceitamos a Jesus e somos feitos cristãos, e a palavra cristão significa pequenos Cristos, é o modelo de Cristo que nós devemos seguir. Não adianta você querer olhar para um modelo humano e querer seguir esse modelo, porque esse modelo humano que você está seguindo, um dia ele vai te decepcionar, um dia ele vai falhar porque é humano. Mas a Jesus, que nós devemos olhar como exemplo, esse nunca vai nos abandonar, esse nunca vai nos trazer decepção, e é Ele quem vai nos fortalecer. Então, libere esse perdão. Talvez você esteja aí sofrendo, queridos, há anos. Então, deixa esse peso para trás, tira o peso dos teus ombros, aproveita essa oportunidade que Deus está dando, porque Ele está falando contigo nessa noite. Ele sabe, Ele conhece o que passa no coração de cada um que está ouvindo esta mensagem, e Ele sabe que talvez há pessoas carregando um peso tremendo desnecessariamente, porque é momento de largar esse peso e de entregar para o Senhor tudo isso que talvez te amargure, tudo isso que ficou no passado, deixe no passado. Afinal de contas, o Senhor deixou no mar do esquecimento as nossas transgressões. Nós fomos perdoados. E por que a gente tem tanta dificuldade de perdoar? Não é verdade? Então faça isso, aproveite essa oportunidade. Deus tem algo melhor para você. Muitas vezes a falta de perdão está travando a bênção do Senhor na tua vida. Então é momento de você destravar coisas no mundo espiritual através do liberar perdão e de você entender que se o teu Deus, se o teu Senhor, que é muito maior do que você, que é muito maior do que qualquer outra pessoa, perdoou o pecado de toda a humanidade, por que nós não podemos perdoar o pecado de uma pessoa? Amém, queridos? Glória a Deus.
Terceira oportunidade que o Senhor nos dá neste novo ciclo, oportunidade de amar como o Pai. Precisamos aprender a amar como o Pai, como o nosso Deus. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. A palavra do Senhor diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Queridos, essa passagem nos mostra e registra que o amor de Deus por nós, ele é incondicional. Esse amor incondicional de Deus é que é o responsável pelo derramar da sua graça sobre nossas vidas, por intermédio da morte de Jesus na cruz. A palavra diz aqui, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, ou seja, o nosso Pai nos amou com um amor imensurável, um grande amor, e um amor incondicional, queridos, porque se fosse por merecimento, Cristo não teria vindo para pagar o preço por nossas vidas. Mas ele diz: pela graça sois salvos. Não houve condição, não houve e não há o que nós possamos fazer para pagar aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Não há essa condição. O amor do Pai, ele é incondicional, mas nós, para amarmos, nós colocamos condições. Se pararmos para analisar, nós vamos ver que nós, enquanto seres humanos, colocamos condições para amar. Nós amamos os da nossa família, porque são da nossa família, então eu amo porque é da minha família. Eu amo porque é meu amigo, porque eu gosto dele, porque eu tenho um compartilhar com ele. Eu amo porque essa pessoa fez algo de bom para mim. Então, o ser humano, ele geralmente coloca condições para amar, enquanto que o Senhor nos ensina que o amar tem que ser incondicional, e não colocando essas condições. E mais, a coisa fica um pouco mais complicada quando nós lemos, e eu quero que você abra comigo, Lucas capítulo 6, versículos 27 e 28. Lucas capítulo 6, versículos 27 e 28. A coisa não é tão fácil. Na verdade, quando nós lemos esse texto, nós vamos ver que a situação é um pouco mais além. E diz assim: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Jesus não nos diz para colocarmos condições para amarmos, muito pelo contrário. Aqui ele está dizendo que a gente tem que amar até os nossos inimigos, até os que nos odeiam, até os que nos perseguem. Difícil coisa é. Não é verdade? Quão difícil é a gente entender que a gente tem que amar aquele que nos persegue, que nos fazem mal, aquele que nos odeiam. Difícil demais. Mas se o Senhor diz que é possível, é possível. E, queridos, tem uma coisa que talvez traga para nós um start com relação a esse amar que Jesus espera de nós. É porque essa escolha de amar, porque amar é uma escolha, amar, nós escolhemos amar. E essa escolha que nós devemos fazer de amar, ela não pode estar vinculada na pessoa, nas pessoas, mas ela tem que estar vinculada em Deus. Se eu entender que esse amor que Jesus espera de mim não independe da pessoa, independe do bem que ela me faça ou do mal que ela me faça, mas que este amar ele tem que estar vinculado em Deus, naquilo que Ele faz, que Ele fez por mim, naquilo do perdão que Ele me concedeu, na pessoa do nosso Deus, se eu entender que eu, quando decido amar, escolho amar uma pessoa incondicionalmente, eu não estou fazendo isso pelo merecimento dela, assim como o Senhor não me amou, não amou a ti por merecimento nosso, mas sim por amor a Deus, o Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, fica mais fácil de amar.
Porque se eu olhar para o merecimento do outro, muitas vezes eu não vou querer amar. Imagina, amar o meu inimigo. Mas quando eu entendo que eu amo o meu inimigo por amor a Deus, eu acho que a coisa fica mais tranquila. E a gente tem que exercitar. Porque o amor, meus irmãos, não é apenas um sentimento. O amor é uma atitude. E como atitude, precisa ser praticada, precisa ser feita, algo que a gente tem que fazer. Então, queridos, pratique esse amor. É a oportunidade que o Senhor está te dando nesta noite, está falando contigo neste novo ciclo. Pratique esse amor olhando, como nós falamos aqui, não para a pessoa, mas para o Senhor, para Deus. Pratique esse amor, vamos aproveitar o tempo que nós temos aqui nesta terra, este novo ciclo, como eu falei aqui, e vamos praticar este amor incondicional. Vamos olhar para a necessidade do outro, daquele que está aqui, mas daquele que está lá fora, daquele que te faz bem, mas daquele que te persegue, daquele que não gosta de você, mas que se tiver alguma necessidade, queridos, vamos estender a mão. E sabe qual é a melhor forma de você amar o seu inimigo, aquele que te persegue? Orando por ele. Orando. Ah, pastor, mas eu não, essa pessoa, eu não posso fazer o bem a uma pessoa que não me quer nem perto. Ore por ela. Ponha essa pessoa nas suas orações. Clame a Deus para que o Senhor venha a tirar essa pessoa, talvez, de uma situação, de um momento ruim na sua vida, tirar esse ódio que talvez nutra, porque muitas vezes essa que nutre ódio esse que nutre ódio é aquele que não conhece a Jesus, mas você conhece, assim como eu conheço. Então, como imitadores de Cristo, como filhos de Deus, vamos colocar esta oportunidade que Deus nos dá em prática e vamos orar por estas pessoas para que elas se convertam, para que seja tirado delas todo esse rancor, toda essa amargura, porque, na verdade, essas pessoas estão doentes espiritualmente e precisam de libertação. E nós, amando essas pessoas com o amor do Pai, vamos orar. E Deus vai libertar, e Deus vai entrar com providência, e Deus vai transformar. Aproveitemos as oportunidades que o Senhor está nos dando nesse novo ciclo. Volto a dizer, Deus está dando oportunidade para vocês, para nós, que somos membros da Igreja de Vila Isabel. Como o pastor Gama sempre fala, todo aniversário da igreja, nós é que somos abençoados. Deus abre portas, Deus dá oportunidades. Então aproveite essa oportunidade. E você que está assistindo pela internet, que não é desta igreja, aproveite a oportunidade que Deus está te dando, porque se Ele te colocou à frente do teu computador nessa noite, é porque Ele quer falar contigo também. Não jogue fora. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. Deus tem coisas grandes para fazer por intermédio da sua vida. Então, vamos aproveitar e vamos fazer a vontade do nosso Pai. Glória a Deus. Vamos continuar. Oportunidade, próxima oportunidade. A oportunidade de servir como Jesus. O Senhor está dando para nós, neste novo ciclo, uma oportunidade de servirmos, mas não de qualquer jeito, de servir como Jesus, como o exemplo de Jesus. Marcos capítulo 10, versículos 42 a 45. Marcos capítulo 10, do versículo 42 ao versículo 45. A palavra do Senhor diz assim: Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa passagem aqui, antecedente a esses versículos que nós lemos, Tiago e João foram pedir a Jesus para que ele colocasse um à direita e outro à esquerda dele na glória. E aí, o Senhor aproveitou esta oportunidade e os ensinou sobre servir. Aqui, Jesus mostra que Ele mesmo
não veio aqui nesta terra para ser servido, mas para servir, porque no reino de Deus as coisas são ao contrário aqui do mundo. Aquele que quer ser grande tem que se colocar como menor, tem que servir. E Jesus ensina para eles. E nós, queridos, como seres humanos, precisamos aprender com essa lição de Jesus. Por quê? Porque nós, como seres humanos, nós temos a tendência de querermos sempre ser servidos. Não é verdade? Nós desejamos ser servidos. Nós, quando estamos com algum problema, com alguma situação difícil, nós queremos ser ajudados por outras pessoas. Nós queremos ser abençoados por Deus. É a nossa tendência de querer sempre ser servido. Mas quando se trata de servir, muitos têm problemas com isso. Muitos não querem se colocar nesta posição. Têm dificuldades, têm reservas. Por quê? Porque, como seres humanos, a nossa carne, ela não deseja servir. Então, eu quero, nesse momento, fazer uma reflexão junto com vocês. Fazer uma reflexão é, logicamente, cada um de nós exercitando, pensando, mas é algo que a gente precisa fazer sempre. Há quanto tempo nós nos convertemos? Quanto tempo nós já entregamos as nossas vidas para Jesus? E nesse tempo que nós nos convertemos, quantas vezes nós nos colocamos à disposição para ajudar, para servir a uma pessoa, a um irmão, ou alguém que está lá fora? Quanto tempo? Quantas vezes nós nos colocamos à disposição para servir o outro? Quantas vezes nós nos colocamos à disposição para servir na obra do Senhor? Para ajudar numa atividade da igreja? Para participar de um ministério? Quantas vezes? Já fizemos isso? Já tivemos essa atitude de servir? É algo que a gente precisa refletir, queridos, porque, como eu falei para vocês, eu fiquei 15 anos dentro da igreja e eu não servia ninguém. Eu queria ser servido, eu chegava na igreja, queria ouvir uma palavra de bênção e eu saía com esta palavra e eu ia embora e fazia nada com ela. E 15 anos da minha vida foi assim. Que crescimento eu tive? Nenhum. Porque eu era individualista, egoísta. Queria para mim, queria ir na igreja e queria ser abençoado. E quando estava com problema, eu queria ir na igreja, eu queria que alguém orasse por mim para que eu fosse abençoado por uma oração por Deus. Mas não servia a ninguém. Não tinha esse entendimento. Mas a partir do momento que Deus me trouxe aqui, para este lugar, para essa igreja, e eu tive o entendimento de servir, as coisas aconteceram na minha vida de uma forma que as pessoas muitas vezes diziam assim: caramba, mas como foi rápido? Como você foi ordenado a pastor com tanta rapidez? Mas não sabe que 15 anos atrás eu estava lá sem fazer nada, sem ajudar ninguém. Entende? O propósito de Deus nas nossas vidas é que nós sejamos servos. Precisamos servir a Deus e aos irmãos. Isso é um propósito. Quando nós nos convertemos, nós não fomos chamados pelo Senhor apenas para sermos abençoados, para sermos servidos por Ele. Não. Quando nós somos chamados pelo Senhor, quando nós nos convertemos, Ele nos chama para servir. Por isso, nós não podemos passar o restante das nossas vidas sentados no banco de uma igreja sem fazer nada, sem olhar para a necessidade do meu irmão e não me importar com ela. Sem sair por estas portas e ver alguém necessitado lá fora, e isso não mexer comigo, ao ponto de que eu faça alguma coisa por aquela vida. De olhar para uma pessoa que você vê que está se destruindo, que está no mundo se destruindo, se entregando a tudo que não presta, e não sentir o desejo de orar por ela. Isso é servir, queridos. Então, aproveite a oportunidade que Deus está te dando e sirva. Se coloque à disposição. Aqui nessa igreja tem muita coisa para fazer, e em toda a igreja tem. Então, se você acha que não tem, às vezes você acha assim: poxa, mas tem tanta gente aqui trabalhando, mas tem tanto obreiro aqui nessa igreja. Sempre há algo que você possa fazer. Conversa com o pastor, fala com ele. Quando eu cheguei aqui, você sabe o que aconteceu comigo? Eu cheguei aqui com o mesmo espírito de 15 anos de eu servir. Eu cheguei aqui e ficava sentado lá atrás, naquele banquinho lá, e alguns cultos foi assim. Um belo dia, e eu lembro muito bem isso, porque Deus não me permite esquecer,
pastor chegou do seu trabalho, como habitualmente faz, né, dia de quarta-feira, entrou na igreja e eu estava no mesmo lugar. E ele me cumprimentou como sempre fez. Só que nesse dia foi diferente. Ele foi lá atrás, daqui a pouco ele voltou, pegou uns panfletos ali na frente, voltou e disse assim para mim: Anderson, você chega cedo, você está aí, né, todo culto chega aqui, você está cedo, vamos fazer alguma coisa para Jesus? Vamos evangelizar. Aí eu fiquei constrangido com aquilo e assim, tenso, porque eu era o cara mais inimigo do mundo. Eu falei, não, eu entregar panfleto lá fora, eu não vou, não. Eu pensando comigo, mas eu tenho vergonha, pastor. Não, eu vou ficar contigo. E assim foi. Alguns cultos o pastor chegava, pegávamos os panfletos, eu de um lado e ele do outro, e a gente entregando, e eu ali, e ele me ensinando a servir, e ele ali do meu lado, até o dia que eu entendi que, independentemente de se as pessoas iam virar a cara para mim ou não na rua, o que interessava é eu estar ali servindo ao Senhor, fazendo a obra de Deus. E assim foi. E assim as coisas aconteceram e começaram a acontecer na minha vida. Entende? Então, eu hoje entendo o que é o servir, mas não entendia. Então, não é para ninguém se culpar, não é para ninguém achar que, meu Deus, eu estou há 30 anos na igreja e nunca fiz nada, pô, Deus não... Não, Deus, toma uma atitude agora, aproveita a oportunidade agora, tome uma postura, uma posição, entenda que você precisa servir, se coloca à disposição e zero o passado, o negócio é daqui para frente. E Deus vai te usar, você vai ver como vai. E eu ficava feliz quando as pessoas adentravam estas portas, eu entregava um panfleto e a pessoa parava e ela entrava. E depois eu fiquei ali na introdução, recebendo as pessoas, e as pessoas entravam, eu podia cumprimentar, dar um sorriso, e enfim. Você vai ver como é bom servir, porque às vezes a gente não sabe como é bom servir, mas Deus vai te usar poderoso, tenha certeza disso, e com isso Deus te abençoa também. Então vamos aproveitar essa oportunidade para servir a partir de agora, amém? Se você ainda não faz, é momento de você se levantar do banco, é momento de se colocar à disposição. E Deus vai te usar em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais uma oportunidade que Deus fala conosco nessa noite, oportunidade de sermos transformados. Gálatas capítulo 5, versículos 24 e 25. Gálatas capítulo 5, versículos 24 e 25. A palavra diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Como eu falei anteriormente, a nossa vida cristã, ela é um processo contínuo de aprendizado, de transformação, de mudança. Precisa ser assim, queridos. Precisa ser assim. Não adianta, porque de outra forma a gente não está realmente tendo uma vida cristã verdadeira. Se a gente achar que a gente só basta entregar a vida para Jesus e acabou, e aí daí vem algumas coisas que alguns lugares dizem, uma vez salvo, salvo para sempre, e isso, no meu entender, na minha concepção, isso gera um comodismo na pessoa, porque se ela entende que se ela levantou a mão para Cristo, está salva, não precisa fazer mais nada, fico sentado aqui, ponto final. Só que as coisas não são desse jeito. Nós carecemos e precisamos de transformação. O versículo aqui de Gálatas diz: e os que são de Cristo, Jesus crucificaram a carne. A primeira coisa que a gente tem que fazer é crucificar a nossa carne. É fazer com que a nossa carne ela fique subjugada ao nosso espírito. Crescimento, transformação, com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, precisamos de mudança. Para andar no Espírito, precisa de haver transformação. Precisa de permitir que o Espírito Santo faça uma mudança completa em nós. E você sabe que há áreas das nossas vidas que têm dificuldade de serem transformadas. Muitas. A gente olha, algumas áreas, tem pessoas que têm áreas das suas vidas, elas se convertem, mas áreas das suas vidas, elas têm dificuldade de permitir que o Espírito Santo mude. Resistência. Aquilo que não é transformado é porque nós estamos resistindo em permitir a ação do Espírito Santo para fazer essa mudança. Por isso que aqui, Paulo, nessa carta aos Gálatas, ele diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Precisamos deixar o Espírito fazer essa mudança. E, geralmente, essas áreas que nós temos resistência em deixar o Espírito mudar
São áreas, queridos, que Deus está esperando que nós deixemos a transformação acontecer para nos abençoar. Há situações das nossas vidas que a gente não vê acontecer exatamente por coisas que a gente não permite que Deus transforme através do seu Espírito. E aí nós não vemos a mão de Deus operando e a gente às vezes fica reclamando com Deus ainda. Mas, Senhor, há tanto tempo que eu te peço isso, há tanto tempo que eu oro, mas o Senhor ainda não concedeu essa bênção, mas você não permitiu que o Espírito te transformasse naquela área que é necessária para que Deus te entregue aquela bênção. Quer ver uma coisa? Às vezes as pessoas reclamam que não prosperam, financeiramente falando, mas continua sendo gastador incompulsivo. Não permite que o Espírito mude isso. Tem resistência. Tem o desejo contínuo de gastar e não resistem a isso, sabe? Não permitem essa mudança. Vai prosperar como? Como? E aí vai reclamar, pô, Senhor, mas eu estou orando e a prosperidade não vem e a vida financeira não muda, mas continua gastando todo o dinheiro que chega na mão. Gasta, compra. E muitas vezes não lembra de honrar o Senhor, inclusive. Então não tem como o Senhor abençoar em áreas que a gente não permite a transformação. Então, o Senhor está falando isso nessa noite porque Ele anseia em nos abençoar, volta a dizer. Então, permita que o Espírito Santo faça a transformação necessária para que Deus venha te entregar a bênção que muitas vezes você está orando. Faça fazer uma reflexão. Antes de reclamar de Deus, reflita. Reflita nisso que você ainda não recebeu e veja e peça ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, que te esclareça naquilo que você precisa ser mudado, ser transformado. Aproveite essa oportunidade, é um novo ciclo, é uma nova vida, é um novo momento para a tua vida. Se você permitir, queridos, tenha certeza que a transformação virá. Não há aquilo que Deus não possa transformar na sua vida. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Abre aí na tua Bíblia, lê aí comigo, diz assim, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Ele começou a boa obra e ele vai completar, mas ele vai completar se você permitir, se você deixar, se você não resistir. Então não resista à ação do Espírito Santo na tua vida, não resista à transformação que ele precisa fazer. Entrega tudo para o Senhor, deixa Ele mexer na gaveta da tua alma, porque às vezes a gente tem na nossa alma uma gaveta com chave, com tranca, que a gente não permite. Aqui não, aqui eu não quero que mexa, aqui não, aqui deixa comigo, deixa que eu resolvo. Senhor, não precisa não, nessa área aqui eu me viro muito bem, e é ali que Deus quer mexer, quer transformar, porque é ali que tem bênção para Ele liberar para a tua vida, só que você não está permitindo. Então, a partir de hoje, deixa o Senhor mexer onde tiver que mexer, queridos. Deixa o Senhor transformar aquilo que tiver transformar. Deixa o Senhor invadir a tua alma. Sabe, se você tem um espírito agressivo, porque tem gente que se converte, mas aí se apoia em Pedro, né? Ah, mas Pedro era apóstolo, mas era aquele cara que não levava desaforo para casa. E aí, sabe o que acontece? A pessoa não permite que esse processo de transformação aconteça, continua com as mesmas atitudes agressivas e não consegue ter bons relacionamentos. Não se relaciona bem com ninguém. Muitas vezes se vê sozinho. Mas por quê? Porque enquanto não for transformado, como é que alguém pode chegar perto de alguém que é agressivo? Como é que alguém pode se relacionar bem com alguém que é agressivo? Então, são coisas que nós precisamos mudar, amém? E Deus quer mudar, porque Deus quer transformar, porque Deus quer fazer o melhor na sua vida, e volto a dizer, e também por intermédio da sua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Penúltima oportunidade que o Senhor nos dá essa noite, oportunidade de sermos curados. Marcos capítulo 5, versículo 34. Marcos capítulo 5, versículo de número 34. Deus está nos dizendo nessa noite, Deus está nos trazendo a oportunidade de sermos curados, sim. A palavra de Deus diz assim, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Passagem muito conhecida de nós, passagem da mulher do fluxo de sangue.
12 anos de sofrimento ininterrupto. 12 anos de uma vida terrível, passando por situações constrangedoras, fora a situação, o problema físico, porque aquela mulher ela era tida como imunda naquele tempo. Então, veja, 12 anos naquele problema. Mas aí, quando nós lemos esse versículo, nós vemos que o que foi determinante para ela romper com esse ciclo de coisas ruins na sua vida foi a sua fé. Porque o Senhor diz aqui, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Mas antes ele disse o quê? Filha, a tua fé te salvou. Antes de curar, ele disse, a tua fé te salvou. Antes de cura veio a salvação. Mas Deus curou ela. E foi determinante uma mudança, talvez, de postura daquela mulher. 12 anos, e a palavra nos ensina que ela procurou médicos, que ela gastou tudo que tinha. Ela estava buscando a cura em outros lugares, senão naquele que podia verdadeiramente curar. E muitas vezes, queridos, nós somos assim. Muitas vezes, há crentes, há cristãos que não são curados porque têm uma fé limitada. Porque verdadeiramente não crê. Até ora por cura, mas de fato não crê que aquela cura pode vir. E quando eu oro sem fé, e quando eu oro sem de fato acreditar que Deus pode me curar naquela área, não tem jeito, não vem. Mas quando eu coloco a minha fé em ação, quando eu verdadeiramente oro crendo, Senhor, Tu tens poder para mudar toda e qualquer situação. Ainda que os médicos digam que não dá, ainda que as pessoas digam que não tem jeito, ainda que o mundo diga que eu vou morrer assim, mas eu tenho a certeza, porque a Tua palavra me diz que Tu és o médico dos médicos. A Tua palavra me diz que Tu tens poder para curar. Eu creio, Senhor. Faça-se a Tua vontade na minha vida, me cura. Jeremias capítulo 17, versículo 14, diz assim, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Uma oração com confiança. Cura-me, Senhor, e eu serei curado. Aqui mostra uma oração com confiança. Então vamos aproveitar esta oportunidade de um novo tempo e vamos experimentar a cura do Senhor sobre nossas vidas através de uma atitude de fé, de uma oração sincera, de uma oração crendo que o Senhor tem poder para curar, ainda que Ele não cure. Porque pode ser que Ele não cure. Pode ser que Ele não deseje curar hoje. Pode ser que Ele não deseje nem curar. Mas nós não podemos perder a oportunidade de sermos curados por falta de fé, porque a vontade do Senhor é soberana. Ele é quem sabe. Ele é quem sabe os planos que Ele tem para nós, planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejarmos. A vontade dele é soberana, mas tem muita gente deixando de ser curado porque não aproveita a oportunidade, não ora com fé, não tem verdadeiramente uma postura daquele que um dia entregou a sua vida para Jesus. Porque quando nós entregamos a vida para Jesus, nós fizemos isso pela fé em Jesus, sabendo que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele pode te curar, queridos. Ele pode. Então não viva uma vida miserável, não. Se vocês têm uma doença, se tem algo que está te afligindo há muito tempo, seja ela física ou emocional, entenda, ore com fé, crendo que o Senhor pode mudar, e Ele pode, e Ele tem poder para fazer isso. Não perca esta oportunidade. Vamos adentrar num novo ciclo, num ciclo onde o Senhor vai trazer cura para muitas vidas, em nome de Jesus, para que nós venhamos a testemunhar do agir de Deus, de cura, sim, física, emocional, aqui deste altar. Abra a oportunidade para que Deus venha transformar a tua vida também nessa área, em nome de Jesus. E eu quero finalizar com a última oportunidade que o Senhor nos traz a partir deste ciclo que se inicia. Oportunidade de sermos cuidados por Deus. Salmo 37, versículos 18 e 19. Salmo de número 37, versículos 18 e 19. A palavra do Senhor vai dizer assim, o Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, que nos dias da fome se fartarão. Promessa de Deus. Para quem? Para os íntegros, para aqueles que são verdadeiros servos, para aqueles que creem de verdade, para aqueles que entenderam o propósito de servir, para aqueles que querem viver conforme a vontade de Deus.
Queridos, talvez vocês estejam aqui ou nos assistindo pela internet e você está passando por um momento de dificuldade, por uma necessidade, e você esteja carecendo de cuidado. E talvez você já tenha buscado esse cuidado em pessoas. E eu quero te dizer que você está buscando errado. Eu quero te dizer que o único que verdadeiramente pode ter esse cuidado por você, que conhece as tuas necessidades, que sabe quais são as suas dores, que sabe e que pode mudar o contexto da tua história, que pode de verdade curar você e cuidar de você, é o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Paizinho querido. Somente Ele, queridos, pode mudar a tua história, pode verdadeiramente cuidar. Ele pode usar pessoas para isso. Mas a gente tem que buscar nele. Porque quando nós buscamos em pessoas, muitas vezes nós nos frustramos, porque pessoas muitas vezes não vão cuidar de nós, não vão nos ajudar, mas o Senhor jamais vai nos desamparar. Quando nós buscamos no Senhor o cuidado, o socorro, a ajuda, Ele vai e faz da forma dele. Ele pode intervir diretamente, mas Ele pode usar pessoas, direcionar pessoas para nos ajudar, cuidar. Busquemos no Senhor. Aproveitemos esta oportunidade, um novo ciclo se inicia, volto a dizer, e a partir de hoje, queridos, nós precisamos mudar aquilo, muitas vezes, nossas concepções. Em primeiro lugar, buscar em Jesus. Em primeiro lugar, buscar no Senhor, independentemente daquele que esteja do teu lado. Entrega as tuas necessidades para o Senhor. Faz aquilo que nós estamos aprendendo. Aproveite as oportunidades que Deus está dando e eu tenho certeza que Ele vai mudar a tua história, a tua vida, que vai ser um novo ano, de bênção sobre a tua vida. Você vai ser usado pelo Senhor também, usada pelo Senhor. Deixa o Senhor fazer essa transformação que Ele precisa fazer e deixa Ele ser aquele que te cuida, que te ampara. Que você possa sentir o cuidado do Senhor nessa noite, amém? Que você possa sentir que Ele é contigo em todo o tempo. Que você possa sentir que Ele jamais vai te abandonar, que Ele vai continuar contigo. À medida que você permite, Ele vai fazendo a transformação. Rompa com a inércia. Rompa com aquilo que está te parando. Rompa com aquilo que está fazendo com que você não tome as ações necessárias para aproveitar todas as oportunidades que o Senhor está te dando. E você vai ver que o que o Senhor vai fazer na tua vida é infinitamente mais do que aquilo que você pediu a Ele ou do que você pensou, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Quero convidar você a ficar de pé. Enquanto o Ministério de Louvor vai entoar um hino, que você possa aí fechar os seus olhos no seu lugar. Você que está em casa, feche seus olhos. Fique em paz agora, concentre-se no Senhor, porque Ele te trouxe aqui, Ele te colocou à frente deste celular, deste computador, porque Ele tem oportunidade para a tua vida, amém? Então vamos louvar o Senhor? Não
Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração. Deus amado, em nome de Jesus, glorificado e exaltado és o Senhor entre nós. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela tua palavra, Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos esclarece, nos direciona. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Pai, porque tu nos dá oportunidades novas, Senhor. A partir do dia de hoje, nós entendemos que um novo ciclo se iniciou e que nós temos oportunidades vindas de ti para nós. Senhor, nos dá discernimento, nos dá direção para que nós não venhamos a perder nenhuma destas oportunidades. Que nós permitamos, Pai, que tu faças morada em nós e que tu nos transformes através do teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, toma a tua igreja em tuas mãos, os teus filhos, os teus servos, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão em casa, em nome de Jesus. Senhor, tu conheces a necessidade de cada um, tu conheces as aflições, tu conheces, Senhor, aquilo que passa nesses corações. Então, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, entra com providência agora na vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que toda a cadeia do inferno seja quebrada nessa noite, em nome de Jesus. Tudo aquilo que impede o teu filho e a tua filha, Pai, de se colocar na posição de servo, de entregar a vida para servir também, Senhor. Pai, muda este contexto. Senhor, faz com que o crescimento espiritual aconteça na vida de cada um, porque enquanto aqui estivermos nesta terra, carecemos de crescer, precisamos crescer e queremos, Senhor. Senhor, que tu coloques o perdão em nós, que nós nos dispusemos, Senhor, nós venhamos a fazer, Senhor, aquilo que tu nos ensina e venhamos a perdoar. Senhor, que nós venhamos liberar o perdão que está contido, travado, Senhor, e que tem nos impedido, Senhor, de sermos teus imitadores aqui nesta terra e de fazermos aquilo que tu nos ensina, porque nós sabemos que isso muitas vezes nos paralisa a tua obra em nós. Fortalece os teus filhos, Senhor, nesta noite. Vai mudando cada coração, Senhor, aqui presente. Vai mudando a mente, Senhor, as nossas mentes. Que haja uma metanoia, Senhor, em nós, para que nós possamos compreender, Senhor, aquilo que nós precisamos mudar. Para que nós venhamos a aproveitar as oportunidades que o Senhor está nos dando. Muito obrigado, Jesus, porque tu és um Deus de oportunidade. Tu és um Deus, Pai, que não se esquece de nós. Tu és um Deus, Pai, que apesar das nossas falhas, dos nossos erros, Senhor, o Senhor não vira as costas para nós e tem nos dado a cada dia sempre uma nova oportunidade. Fala, Senhor, com vidas aqui, Senhor. Fala com vidas que estão nos assistindo. Fala com aqueles que talvez estejam nos assistindo, Pai, e que por causa de situações contrárias da vida se afastaram de Ti, viraram as costas para Ti. Que seja noite, Senhor, de reconciliação. Que seja noite de transformação. Que seja noite de cura, Senhor, em nome de Jesus. Toca no enfermo nessa hora, Pai. Toca naquele que está necessitando de uma cura física ou de uma cura emocional. Senhor, vá nesse lugar onde necessita de cura e toca, Senhor, e muda, Pai. Coloca fé nos corações para que, quando orarem, creiam, Senhor, creiam verdadeiramente que Tu podes curar, Senhor. Libera cura nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu agir no nosso meio. Senhor, muito obrigado por esses 13 anos de igreja de Nova Vida de Vila Isabel completados. E que neste novo ciclo, essa igreja cresça cada vez mais. Que mais vidas adentrem por estas portas. Que mais vidas sejam transformadas pela Tua palavra, pelo Teu poder manifesto aqui neste lugar. Usa, Senhor, o Teu servo, o pastor Alexandre Gama. Senhor, continua a dar direção para ele, conduzir este rebanho. Abençoa a sua vida, a sua família, a sua casa, todas as áreas, Senhor. Sê com ele, a sua saúde física. Coloca de pé o Teu servo, Senhor. Abençoa a cada trabalhador deste lugar, a cada diácono, a cada auxiliar, a cada líder de ministério, a cada um que já colocou a mão no arado, que já se colocou à disposição para servir. Abençoa a cada um, fortalece, Senhor, capacita e coloca o desejo no coração daqueles que ainda não estão servindo, de buscarem, Senhor, se colocarem à disposição para servir. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelo Teu infinito amor.
Assim nós oramos e já te agradecemos. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Que você possa aplaudir ao Senhor. Glorificado e exaltado é o nome dele. Amém. Amém. Você pode aplaudir muito mais forte o Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus, igreja. Fomos muito abençoados, que aproveitemos as oportunidades que Deus nos dá. Amém. Em momentos de aflição, como foi pregado aqui, em tempos difíceis, oportunidades surgem. Surgem várias oportunidades. E no nosso tempo que passamos, estamos passando um momento muito difícil, como foi ministrado no nosso país. O mundo é uma pandemia, mas, queridos, tem pessoas prosperando. Amém? Tem pessoas prosperando, tem pessoas conseguindo emprego em meio a uma escassez enorme. Deus tem aberto portas, Deus tem abençoado, Deus tem dado direção. E eu vejo... bom, não vou falar, contar um caso particular, mas não vou expor, não. Bom, queridos, muito bom estarmos aqui e sermos abençoados com a ministração do pastor Anderson, a ministração do louvor da freguesia. Amém? Quero dar alguns avisos. Particularmente, por favor, isso. Olha, domingo, 10h15 da manhã, nosso querido pastor Sérgio Tadeu, às 10h15 da manhã, não percam, em continuidade, a nossa festividade de 13 anos. Então, não percam o pastor Sérgio Tadeu trazendo, ministrando a palavra de Deus. E o louvor vai ser o louvor da casa, o louvor abençoado aqui de Vila Isabel, ok? À noite, pastor Marcos Porto, da Assembleia de Deus de Bangu. Então, nosso amado pastor Marcos já esteve conosco, estará retornando, e é um homem de Deus. E no louvor, o pastor Alexandre Germano, da comunidade cristã Recomeçar. Então, vai ser uma festa pela manhã e à noite. Não percam, tragam convidados. Vamos celebrar o aniversário que é de Cristo, amém? Em nossas vidas. A festa é para Ele, tudo é para Ele, por meio dEle, para Ele. Então, esses 13 anos são dedicados ao nosso Senhor. Amém? Tem o slide da próxima quarta aí? Não, né? Não tem. Próxima quarta é o dia oficial do aniversário. Então, próxima quarta, queridos, não percam. Teremos aqui a presença do Bispo Martim Lutero. Então, teremos bolo lá na frente, refrigerante, louvor especial, palavra com o bispo. Ou seja, meus amados, eu quero convocar a igreja, obviamente, respeitando as pessoas que se encontram em grupos de risco. Fiquem à vontade, amém, a estarem ou permanecerem em seus lares. Mas os irmãos que estão vindo já normalmente à igreja e os irmãos que querem retornar, olha, não percam quarta-feira, culto a partir das 19h30, presença do nosso bispo. E quando o nosso bispo se achega à nossa igreja, está na nossa igreja, é uma honra imensa, uma honra imensa. Então não preciso nem comentar e nem pedir a forma com a qual nós o receberemos, como a igreja o receberá, ou seja, a igreja estará linda como já está, e os irmãos também alegres, felizes por termos o nosso bispo em nosso meio, e vai ser uma preciosidade, um privilégio termos a ministração do bispo Martim Lutero, quarta-feira que vem, às 19h30. Amém? Tem mais algum aviso aí? Fechou? Amém, igreja? Então, vamos colocar de pé, vamos orar a Deus, vamos estar impetrando a bênção apostólica. Novamente, quero agradecer muito ao meu querido pastor, amigo Anderson Moreno, e orando pela sua família, pela Rosane, pela Ju, pela igreja de freguesia, pelos meus amados irmãos, queridos irmãos do louvor também. Então, uma alegria muito grande tê-los aqui. Prazer e honra. Tá bom, meu irmão? Vamos orar, queridos? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela palavra ministrada nesta noite. Obrigado, Senhor, porque nas aflições, nas dificuldades, por vezes nossos olhos ficam tampados e não conseguimos enxergar as oportunidades que estão também, Deus, na nossa frente. Eu te peço em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais. Deus, que a nossa caminhada, como foi pregada assim, aqui seja no Espírito, que andemos no Espírito. Deus, que haja perdão, que haja cura. Deus, todas as oportunidades ministradas, Senhor, nós tomamos
posse nesta noite, em nome de Jesus. Deus, capacita cada homem, cada servo teu, e desejamos servi-lo, Deus, assim como foi ministrado. Deus, abençoa o teu povo, leva em segurança, em paz, abençoa os que estão em seus lares. Deus, dá graça sobre as nossas vidas, nos livra de todo mal, nos livra do homem sanguinário, nos livra do acidente, Deus, nos livra de todo mal, e que o amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos, sobre os filhos dos nossos filhos, hoje e para todo sempre. Toda a igreja diga amém e amém. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Deus abençoe a todos. Uma boa noite.